Tá o Cruzeiro, onde está Samuel Venâncio. Boa noite, Samuel. Boa noite, Álvaro Damião. Boa noite para os amigos ligados na turma do bate-bola. 6h36. Álvaro Damião, Léo Figueiredo, ouvinte Itatiaia. Ontem, já no final da noite, eu conversava com o Carlos Ferreira, que é o responsável. Agora ele vai fazer outra função, neste núcleo dirigente transitório. Mas ele até então teve uma reunião ontem sobre um sócio emergencial do Cruzeiro para ser lançado no dia 17. Aí eu falei, ô Carlos, você fala comigo sobre essa ideia? O torcedor está perguntando muito. E aí acordei por volta de 7h30, que eu acordo cedo. E aí falei, hoje vou falar do sócio, do torcedor ter a oportunidade de ajudar o Cruzeiro neste momento. E até então, ok. Até coloquei nas redes sociais da Rádio Itatiaia. E a ideia era falar com o Carlos sobre isso, no Rádio Esportes. Quando vem a informação de que o Pedro Lourenço teria uma reunião, até os nossos colegas do Jornal Tempo, Fernando Martins e Miguel Josias Pereira, dois grandes profissionais, trouxeram a informação. E aí a gente já sabia, O Pedro Lourenço, ele até deixou um comunicado. Aí foi nesta reunião, avisou aos outros gestores que estava deixando o futebol naquele momento. No comunicado, o Pedro, ele deu as várias razões, abre aspas. Venho a público anunciar minha saída do núcleo gestor do Cruzeiro Esporte Clube. Como torcedor e empresário, afirmo que jamais me isentarei de ajudar o time. Contudo, não compactuo com tamanhas incoerências da gestão. No estatuto, nos salários absurdos, entre outras situações, que promovem um ambiente hostil e desfavorece as mudanças emergenciais necessárias. Como de amplo conhecimento, a situação financeira do Cruzeiro está totalmente comprometida. Falhas em gestões anteriores nos fizeram vivenciar o pior momento da nossa história, o rebaixamento. Assim, reforçando meu respeito à torcida e a paixão que tenho pelo clube, deixo claro que continuarei empenhando esforços no apoio ao nosso Cruzeiro. Reconheço que a reversão desse quadro não será tarefa fácil, o que exigirá extrema união de todos para alcançarmos um objetivo comum. Agradeço o apoio e a confiança da torcida, bem como ao Saulo, presidente do núcleo transitório, e aos seus demais componentes, Pedro Lourenço de Oliveira, fecha aspas. E aí, tudo vai caminhando para aquilo que já havia comentado o Vitório Medioli na coluna dele no domingo, quando anunciou a saída do Cruzeiro. Eu até pensei um trecho aqui que o Vitório disse, abre aspas, os últimos dias me concederam que, mais que um CEO, exposto à incerteza jurídica do cargo, o Cruzeiro precisa de um interventor amparado pela justiça e com autoridade para executar o que for preciso. Doa a quem doer, fecha aspas. Então, o Cruzeiro hoje, o Vitório também comentou isso no editorial dele, no jornal O Tempo, que tem um estatuto muito defasado, e aí o torcedor já marcou um protesto para o sábado às 2h da tarde no Barro Preto, pedindo, entre outras coisas, uma mudança no estatuto, e com isso que favorece o interesse de grupos menores. O Cruzeiro hoje é uma instituição que é comandada por um conselho, cerca aí de 500 conselheiros. Então, são estes os interesses. O clube está nas mãos de interesses menores. E por isso, o Vitório falou, o torcedor, ele se movimenta. O Vitório Medioli comentou sobre um clube empresa. Tem que passar tudo a limpo, tudo mesmo. E essas palavras que ele disse, doa a quem doer. Então não tem que pensar se está tirando o A, se está tirando o B. As demissões, as várias, elas incomodaram várias pessoas no conselho. Isso é público para todo mundo. Então,
é o que muitos defendem. E aí eu passo para você, Léo Figueiredo, uma intervenção judicial para salvar o Cruzeiro neste momento, para ter um interventor e aí fazer tudo que precisa ser feito para o Cruzeiro sair desta situação. E em meio a isso, a saída do Pedro Lourenço, que é mais um desfalque neste núcleo dirigente transitório, claro que tem outras movimentações para tentar uma volta, por exemplo, do Vitório Medioli. Por que não? Os torcedores, eles estão bastante preocupados e agora fica esta situação. Outra coisa que o Vitório comentou, Léo, o Botafogo já caminha para isso, para ser um clube empresa. O torcedor pode comprar ação, para o torcedor participar realmente da vida do clube. Queria ouvir você aí, o Álvaro Damião, Léo Figueiredo. Ô Samuel, primeiro que só um detalhe sobre essa intervenção judicial, que em princípio não seria para salvar o Cruzeiro, seria para poder passar o Cruzeiro a limpo, porque o que salvaria o Cruzeiro hoje é o pagamento das inúmeras dívidas que o Cruzeiro tem, e essa intervenção não faria esses pagamentos, principalmente os atrasos de salários com jogadores que o Cruzeiro tem, os contratos que o Cruzeiro tem vigente com jogadores que não podem ficar para uma Série B. O Cruzeiro tem jogadores que com certeza não vão ficar para uma Série B de Campeonato Brasileiro. Não tem jogador na Série B ganhando 900 mil por mês. Não tem jogador na Série B ganhando 1 milhão por mês. Não existe isso. Nem na Série B do Brasil, nem na Série B de lugar nenhum. Então não vai ser aqui que vai acontecer. Então essa intervenção seria mais para poder passar o Cruzeiro a limpo. E para quê? Para entrar uma pessoa numa sala, na toca, na sede administrativa do Cruzeiro, na campestre, onde quer que seja, e que ninguém olhasse para ele como cruzeirense, que ninguém olhasse para ele como conselheiro, que ninguém olhasse para ele como uma pessoa que quer ser presidente ou não do clube, que olhasse para ele e falasse, esse cara veio aqui para, se você olhar para ele torto, ele prende você. Se você estiver escondendo alguma coisa, pegar documento aqui e sair correndo, você está preso. Entendeu? Não tem mais esse negócio aqui de você ficar daqui e dali, não. A intervenção judicial, quando o Medioli falou que é só doa quem doer, é para poder pegar quem estiver fazendo coisas erradas dentro do clube e acabar com isso logo. Ô Álvaro, tem duas questões que eu queria colocar. E dá nome aos bois também, né? Essa seria a primeira delas. É assustador, cada dia que passa, como que o Cruzeiro, literalmente, né, literalmente não cabe, mas como que o Cruzeiro no buraco, no fundo do poço, e ainda possa existir vaidade pessoal dentro do clube, sabe? Dentro do conselho, porque não é do meu lado. Tem gente lançando chapa. Porque não fez parte ou não faça parte da minha chapa. Por uma eleição que nem existe. E aqui eu não tô mandando recado pra ninguém, pra chapa nenhuma. Eu tô mandando um recado para qualquer cruzeirense que esteja envolvido nesse meio agora e que seja incapaz de pensar que o clube está afundando e que neste momento tenha a falta de humanidade de pensar que tem 9 milhões de pessoas sofrendo por causa disso e que tenha interesse nesse momento. Eu tenho interesse, porque se sair fulano eu vou entrar aqui, porque aí se entrar fulano eu vou me dar bem ali. Que não pense que, opa, peraí, se não for feito alguma coisa, não vai ter clube nenhum para eu entrar, ou para amigo meu entrar, ou para parente meu entrar. Não vai ter clube. Se eles não pararem de pensar, olha, eu vou dar crédito aqui ao Emanuel, que há meses atrás falava, se o Cruzeiro não tiver uma paz política, nada vai salvar. E a gente girou, entrou o conselho, saiu o conselheiro, entrou o conselho gestor, saiu gente do conselho gestor, saiu gente muito importante do conselho gestor, porque nada mais nada menos que Vitório Medioli e o Pedro Lourenço. Precisava dessa paz política agora, quando entraram pessoas como esses dois, pessoas que não estão acostumadas a lidar com futebol, como eles entraram para lidar agora. Aí você vai querer irritar esse tipo de gente? Não, e não permitir pra falar sobre a politicagem eles, de clube? E não permitir a eles, e não ajudá-los, né, a tentar salvar o clube. Porque é aquele negócio, sabe? Você quer ajudar, fica calado. Uma hora dessa, quer ajudar, fica calado. Exatamente. E outra, a investigação da polícia, do Ministério Público, nas gestões passadas, porque muito sempre se cita, e com razão,
Wagner Pires, Itair Machado e Sérgio Nonato, mas todas as gestões do Cruzeiro anteriores, todas as gestões que proporcionaram essa dívida, todos os problemas que acarretaram, que explodiram agora, a polícia foi à casa de diretores do Cruzeiro aprender computadores. Isso precisa vir à tona. Quais as informações foram? Então, isso precisa ser também... Olha, a polícia precisa de mais alguma ajuda? Está aqui. A polícia precisa que abra a sede? Abra a sede. Mas para que se puna e que se chegue a algum lugar. Porque, por enquanto, Álvaro, roda, os problemas só aumentam e as soluções não chegam. E as pessoas que estavam lá de bom coração, porque esse é o único termo que eu posso pegar, porque você vai duvidar o tanto da fortuna desses caras, da vida que eles têm, deles colocarem o nome ali e tentar ajudar o clube, e gente lá de dentro ser capaz de tirar esses caras. Tirar o sono dos caras. Ah, não tem condição. Ô Samuel Venâncio, 6 horas com mais 47 minutos, a gente pode falar o que é do time, hein, Samuel? Pois é até difícil, né, Álvaro Damião, mas em cima aí do que vocês comentaram, vocês se recordam, ainda citando esta carta do Vitório Medioli, tem um plano todo, tem uma auditoria para fazer, para passar limpo tudo que aconteceu no Cruzeiro, e aí para traçar todo o diagnóstico. E por isso seria um plano importante para esta reconstrução do Cruzeiro. Quando o Vitório Medioli saiu, e aí eu insisto nessa situação, tudo que ele falou a gente vai acompanhando dia após dia. Então, este plano de reconstrução, ele poderia ser executado a qualquer momento, mas é como você falou, Álvaro, precisa de autonomia para fazer tudo. E por isso, muitos defendem a intervenção judicial. Foi o que o Vitório Medioli disse. Doa a quem doer para tocar o Cruzeiro como deve ser e recuperar o clube. Sobre o time, mais problemas podem vir, hein? Ederson e David não treinaram hoje à tarde, não vieram à toca, não deram justificativa. O Ederson e o David, o Ederson tem um empresário que chama o César Godoy, tentei contato com ele o dia inteiro e ainda não me respondeu, mas tem uma participação também do André Cury. O David também é do André Cury, empresário. E eles têm empresário também, assim como o Ramon, que é outro do André Cury, que fará uma reunião amanhã aqui na Toca da Raposa 2. Então esses dois que são do André Cury já não estiveram aqui na Toca no treinamento de hoje. Será que vão entrar com ações na justiça? O David tem um interesse aí do Fortaleza. O Ederson é garoto, não apareceu nada a princípio. E é o que os gestores estão tentando resolver, a questão dos salários, dos atrasos dessa turma. Porque senão, um entra, o outro entra, na hora que vê não tem time aqui pro Adilson treinar na Toca da Raposa 2. Quem fica por enquanto com a vaga do Pedro Lourenço é o Carlos Ferreira. Vai responder pelo futebol. A outra novidade hoje, a Andréa Santos, ela vai ser uma assessora para este núcleo, para assuntos mais na parte administrativa do Cruzeiro. Bruno Faleiro segue aqui com o futebol, é o assessor de imprensa na parte do futebol. Teve ainda a reunião com a Adidas. Cruzeiro diz que foi uma reunião proveitosa, mas alguns termos ainda precisam ser ajustados. E a fornecedora disse que pode lançar uma camisa especial também para ajudar o clube neste momento. Os jogadores seguem treinando em meio a várias incertezas. É este o Cruzeiro no início de 2020, Damião. Tá certo, obrigado.